bom dia, audiência do Jornal do Sudeste. Hoje, mais um Redação Sudeste. Um Redação Sudeste até com um formato diferente do que nós havíamos feito anteriormente. Hoje, um bate-papo mais descontraído, mas com um assunto muito sério, que é a nossa RSC 471. Está vívido o debate quanto à federalização da RSC, para que ela passe a ficar a cargo na jurisdição da União. Porém, por embates burocráticos e também por debates políticos, ainda não se conseguiu firmar essa vontade, né, esse desejo por parte da população de tornar a RSC uma BR. Nós recebemos nessa semana o presidente da Comissão Encruzilhadense que busca essa federalização, Humberto Carreta, e hoje nós trouxemos alguns convidados para dar seguimento a essa discussão. Aqui conosco hoje, Leonilson Freitas. Bom dia. Bom dia, Leonilson. O Leonilson, ele é mecânico de linha leve e também de família, né, de caminhoneiros. O pai dele, que provavelmente deve estar nos assistindo, tem anos de estrada e também um usuário da RSC 471. O Everton Freitas, a família do Everton é detentora da nossa balança aqui, onde passa grande fluxo, né, quase todo o escoamento da nossa safra. O Everton também já liderou alguns movimentos de caminhoneiros, alguns movimentos de motorista, e também ele é morador da 471. Ele mora na 471 há quantos anos, Maninho? Que a gente tem a balança é 2002 e a gente já tinha comprado aquele terreno já... 90, bastante tempo. Danilo Cardoso, Danilo, produtor rural, nosso ex-secretário de governo de agricultura. O Danilo também tem propriedade às margens da 471 e pela função que ele desempenha também, ele transita bastante e como produtor rural ele também já foi liderança de alguns movimentos, né, em torno da nossa safra, em torno do escoamento da nossa safra. E também aqui conosco o diretor do Jornal do Sudeste, que hoje, como comentarista, também faz parte, o José Capaverde. Guris, bom dia, muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu peço a vocês que aproximem mais os microfones, né? Vocês fiquem à vontade. Gostaria, então, de começar lembrando da vinda do presidente da Comissão Encruzilhadense que pede a federalização, o Humberto Carreta. Ele nos passou dados bem interessantes quanto à falta de manutenção e o tempo da falta de manutenção da nossa estrada. E também um dado muito interessante que eu gostaria de começar por ele. Os dados que constam no sistema da Polícia Rodoviária, do comando da Polícia Rodoviária, diz que em 20 anos apenas 40 óbitos ocorreram na nossa estrada. Vocês, da mesma forma da minha estranheza, vocês concordam com esse número, Danilo? É muito difícil, né? Eu acompanhei. Bom dia a todos, aos nossos amigos. Bom dia, Encruzilhada do Sul e região. Os nossos amigos que nos acompanham através dessa plataforma do Jornal do Sudeste. Eu falava que vi toda a live, Linay, do presidente da comissão e observei com muita presteza essa questão da estatística, né? Que ela é, José, totalmente desatualizada e até mesmo acho que convém registrar, ela não é feita, ela não é computada de maneira correta e até mesmo eu acho que ela não tem esse trabalho. O DAER não está atualizando e até mesmo quem deveria, de fato, informar, que eu acho que é o Comando Rodoviário. O Comando Rodoviário. Não informa de forma efetiva o que tem acontecido aqui. Porque se nós pegarmos pelo simples acervo aqui, dos dados do acervo do jornal, que é o que a gente tem mais acesso, a gente vai ver que os números não conferem, né? E não conferem assim, de forma drástica, né? Sim, porque esse número de apenas 40 já causa uma estranheza. Eu reporto há 8 anos.
e já causa essa estranheza de chegada. Então, eu imagino vocês que já têm essa vivência maior, acontecem muitos acidentes que a gente não fica sabendo, que a gente não chega a reportar. E um detalhe que eu achei bem interessante é que os óbitos computados são apenas os óbitos no local. Quando a pessoa é removida para o sistema de saúde, já não é. Já não é mais computado. Então, eu quis iniciar com esse dado, até porque eu não sabia se vocês tinham ou não. Mas vamos partir do início. Início da 471, Maninho. O que tu lembra desse início da rodovia? Tu lembra quando ela foi inaugurada? Tu lembra quando ainda era... Não tô te chamando de velha, só... Tô brincando. Tu lembra quando ainda não existia o asfalto aqui? A gente tá lá, acho que em torno de 90, né, Danilo? Em torno desde 90 que a gente tá lá. Claro que eu lembro aquilo... Quando começou a surgir Encruzilhada, que sairia 471, quando começou a surgir esse assunto, muitos nem acreditavam, né? Sim. Isso era uma conversa, assim, distante. A gente achava que ia ser muito distante para os nossos netos de acompanhar essa evolução de chegar uma BR aqui. Nós se sentíamos hoje, para dar um exemplo, assim, para quem não pode entender, como se nós fosse Amaral Ferrador. A gente se sentia assim como se fosse ele, sabe? Cada viajante que chegava aqui para nos entregar num final de linha, né, Maninho? É um final de linha. Pior ainda que Amaral, porque, por exemplo, Amaral sai para Camaquã e sai para Encruzilhada. Encruzilhada não, Encruzilhada chegava aqui e acabava aqui. Porque tem o Rio Camaquã que nos dividia do lado do porto. Então a gente ficava no fim da linha. E quando começou os projetos, quando foi feito aquele primeiro corte, né, aquilo também durou muitos anos só cortado. Só feito, a gente chamava de anel rodoviário naquela época. Ficou muitos anos daquela forma e a gente achava que isso ia ser mais um projeto para enriquecer meia dúzia de político e tal, que isso nunca iria se concretizar. Mas veio vindo as partes, mais 10 quilômetros, mais 10, mais 10. Depois ficou ali no pé da Serra dos Macacos, depois de São Jobs Costa. Ficou muito tempo parado por ali, essa obra. Uhum. Mas ali a gente já estava feliz e contente, porque aí a caminhãozada vinha até aqui, fazia a volta no Val dos Prestes. Aproxima o teu microfone e só levanta ele mais um pouquinho. Fazia a volta no Val dos Prestes, os caminhões ali. E então aquilo ali já estava uma evolução enorme para a gente, né? Nós já tínhamos um trânsito de caminhão aqui que ia para o porto. E a gente já começou até a pensar em viver disso naquela época. E a gente enraizou a empresa e estamos aí até hoje. Que legal. A história de vocês da Balança, eu até quero, uma hora, se a gente puder, dar uma ênfase na história de vocês lá. Vou procurar vocês para a gente fazer uma matéria sobre isso. Leonilson, tu lembra desse início? Tu é mais novo que nós, mas tu lembra desse início da 471? Sim, e quando eu tenho a lembrança, eu já tinha o trecho, já estava, vamos dizer, já tinha cortado, né? Já tinha feito o caminho? Já tinha feito o caminho. Já tinha ali o trevo ali, já estava em obras ali, mas ainda não tinha ligado totalmente ali, como é que eu vou te dizer, ali no Clube dos Artistas, ali ainda eles não tinham aberto cortado aquela estrada ali, acessado, né? Então, eu tenho, né, vou te dizer... A lembrança, recordação. A recordação que eu tenho é essa, assim, sabe? A minha lembrança que eu tenho é que já tinha um início. Já tinha um início. Eu não tenho lembrança anteriormente, assim, sabe? Danilo, existiam os momentos, esse movimento político que existe hoje, digamos, que está se tendo um movimento político hoje em busca de melhorias para a estrada. Existia naquela época para o asfaltamento, para que nós tivéssemos uma rodovia aqui? Esse movimento, vamos melhor dizer, comunitário, né? Que agora passa a se desenvolver aqui em Encruzilhada, para a federalização, ele aconteceu ainda no início dos anos 80, e eu lembro, em 80 tu não tinha nascido, né, Maninho? Mas nós temos na família, o Maninho deve ser de 82. 81. Na época, o Dr. Cláudio Viegas, prefeito, teu tio, né? Saudoso Adão Fonseca, era o prefeito, depois se afastou para seguir a sua carreira.
E o Cláudio, então, assumiu na oportunidade aonde se desencadeou, na verdade, um movimento muito forte para trazer um asfaltamento, iniciar o asfaltamento desse trecho Pantano-Encruzilhada. Estamos falando, Linai, estamos falando de 1981. Né? Na época, a Encruzilhada tinha uma representação muito forte, que era líder do governo na Câmara, o deputado federal Hugo Mardini, que faleceu não faz muito tempo. Ele veio, abraçou os empresários, abraçou todo o setor do campo, os caminhoneiros, porque convém salientar, fazendo um pequeno preâmbulo, Encruzilhada foi a capital nacional do milho em 1978. Né? Então, os mais novos não sabem disso, talvez. Então, toda a nossa produção tinha que sair pela estrada de chão para Pantano, haja visto que as balsas que existiam, nós tínhamos basicamente 3 balsas: Passo da Guarda, Val dos Prestes e Passo Marinheiro. Então, naquela época, as balsas não comportavam passar os caminhões carregados. Então, milho para Rio Grande, jamais. Tudo tinha que sair para Pantano. Então, era normal. Eu, com 11 anos, já escutava aquelas conversas que os caminhões ficaram posando lá nos lagoão. Né? Quer dizer que não tinha nada de asfalto daqui a Pantano. E bem nessa época surgiu essa movimentação da comunidade, da força política, não me lembro quais eram os deputados estaduais, mas o tio Cláudio era prefeito. E aí houve essa movimentação de empresários e meio político e Câmara dos Deputados para começar a fazer o asfaltamento do que eles na época denominaram de agrovia, que era uma justificativa do momento para disponibilizar o recurso para escoamento de produção. Sempre, né? Desde o início no mundo, a produção agropecuária é levada em conta. E a partir daí, em março de 82, com a presença do ministro Clorodino Severo, se não me engano, foi assinado, em março de 82, em Pantano Grande, numa cerimônia, o marco inicial da agrovia, né, que era o trecho compreendido entre Pantano Grande e Monte Castelo. E uma característica muito especial é que é o seguinte: utilizava o traçado antigo para baratear, José, na visão da época, né? A utilização desse traçado antigo barateava. Eu acho que isso ainda foi o governo do Amaral de Souza que começou a ser dispensado esses recursos, então, para o início, para o start inicial, lá na Rabelândia, todos nós conhecemos, né? Existia a Cíntia, que era uma empresa do Estado, era uma estatal, tipo Daia. Então, a Cíntia também auxiliou naquele pontapé inicial, Linai, ainda em 1982. Há 39 anos. Bom, recapitulamos um pouquinho, né? É uma longa história, mas recapitulamos um pouco do início da 471. Agora, voltamos para o presente. Em uma semana, 2 acidentes, né, trágicos, com 2 mortes também de forma... o segundo acidente, toda a morte é trágica, toda a morte é sofrida, mas digamos que o segundo acidente, as pessoas, não sei se rolaram, né, fotos em grupos de WhatsApp, a vítima acabou ficando, né, teve o corpo partido, né, com o impacto do acidente. Em ambos os acidentes, o que aconteceu? No primeiro, de acordo com informações da Polícia Civil, um trator estava na via e um motociclista colidiu na traseira e acabou indo a óbito no local. No segundo acidente, de acordo com relatos de testemunhas, um carro estava tocando um animal, uma vaca, né? A carreta foi ultrapassar esse carro que estava em baixa velocidade e no voltar para a sua pista, como chama? É carrinho? O carrinho de trás? A carretinha. A carretinha traseira invadiu a pista contrária e um caminhão de menor porte acabou batendo. E, bom, a tragédia... Guris, é só más condições da estrada? Ou tem acontecido a imprudência? Vocês acham que uma sinalização, uma melhor pintura, placa, vai impor um respeito maior? Porque, às vezes, a sensação que eu tenho, usuária da 471, é que, pela falta de manutenção, virou, tipo, sem lei. É uma estrada qualquer que a gente não precisa respeitar. Everton. É que nós temos uma fiscalização em Encruzilhada que visa muito lucro. Ela não visa
conscientizar os nossos moradores. Os nossos moradores se cuidam muito da multa, eles não se cuidam em, por exemplo, não tocar a vaca no asfalto. Eles se cuidam se a carteira de motorista está em dia, para não tomar multa, entende? Nós precisamos de conscientização, nós precisamos de uma fiscalização que ela oriente, não que ela venha... Educativa. Educativa, não que ela venha aqui apenas para multar os nossos motoristas, como é feito em início de mês, a hora que está... Em horas que a hora extra, que o Estado pode pagar a hora extra, eles estão aqui até o dia 15, 3 vezes por semana eles estão aqui prontos para multar. Nós precisamos de um posto fiscal não feito para multar, mas que sim que tenha uma educação. Que não seja de caráter arrecadatório só. Não apenas para os motoristas, mas para os moradores da via. Né? O mundo não vive só de capital, e é isso que acontece muito. Nossa fiscalização só quer capital. Eles não vêm conscientizar o nosso pessoal. Tica, Lourilson, tu acha que é só... Tu que anda tanto na estrada, até também fazendo muitas vezes resgate, né, dos teus clientes, tu acha que é só má condição da via ou que a questão da imprudência também vem acontecer? Assim, eu acho assim que é uma série de fatores, tá? Não, nós estamos com um problema assim, que eu acho que a nossa BR-471 está abandonada, tá? Tá ficando num estágio que está intransitado, tá? Não tem condição. A estrada tá precária, tá? E outro detalhe também é a conscientização dos motoristas, né? Nós temos os motoristas também, por uma falta de sinalização, estrada ruim, e que nem o Everton falou aqui a respeito, falta orientação também, né? Então, acho que no momento que tivesse a abordagem, orientar, não se preocupasse só em multar, e também o pessoal da manutenção na estrada, sinalização, porque nós não temos acostamento, não tem iluminação, não tem placas para orientar nada. E a estrada está horrorosa, né? E aí também junta a estrada, junta a parte dos motoristas, esses que são, como é que eu vou te dizer? Imprudentes. E aí tá dando o que está acontecendo aí, né? Acidentes e acidentes. Danilo, imprudência, falta de manutenção, onde é que vamos chegar com isso? Eu acho que o Pitica colocou muito bem assim nessa questão. Eu acho que a questão educação, a questão conhecimento do que nós estamos produzindo, o que nós estamos transportando, qual é o movimento que passa aqui, né? Historicamente, desde que lá em 93 foi concluído. Depois a ponte ficou pronta em que ano ali? 97, 98 ficou pronta a ponte, né? Não. Eu acho. 2000 Não, acho que é 2000, maninho. Eu acho que foi por ali. Foi transferido para a nossa região, né? Eu acho que todos vão concordar comigo. Todos sabem que o nosso modal rodoviário é ainda o mais forte do Rio Grande do Sul, né? As nossas safras, o estado tem um grande porto, que é na cidade de Rio Grande, né? Onde nós estamos na rota. Inclusive, o traçado inicial da 471 foi baseado na rota do Superporto de Rio Grande, né? Hoje um dos maiores do país. E a gente sabe que a região celeiro, se nós pegarmos historicamente a produção de grãos do Rio Grande do Sul, ela vem da Grande Passo Fundo, como eu costumo brincar, viu, José? Ela vem da Grande Passo Fundo. Tapera, Selva, Espumoso, até Erechim, milho e soja. Ela deixa... Então, até pouco tempo atrás, antes da ponte do Rio Camaquã funcionar, os caminhões, as carretas vinham no pantano e ali optavam. Iam até o Trevão de Caçapava, para descer pela 392, ou iam até Eldorado, lá para descer pela 116. Então, todo esse trânsito da região norte, nordeste do estado, região celeiro, como a gente chama, que é onde estão concentradas as principais lavouras, elas imediatamente passaram a circular por Encruzilhada. Então, toda aquela demanda de caminhão, toda a safra principal do Rio Grande do Sul naquela época, começou a descer aqui. E eles esqueceram que a estrutura da rodovia foi feita com economia. E tu muito bem colocava, maninho,
que custou muito ali do Cerro dos Macacos para lá, porque a Pelotense, Linai, fez uma parte, uma empresa que depois teve problemas jurídicos e acabou parando por um tempo. Então, a Pelotense fez um trecho e a Brasília-Guaíba, quer dizer que num trecho de pouco mais de 110 quilômetros, houveram 2 empresas fazendo um trecho que demorou mais de 10 anos para ser concluído. Então, eu acho, Linai, que primeira situação, é um movimento impressionante. O Estado abandonou completamente. A capitania do DAER Santa Cruz do Sul não há recurso nem para roçar. Quando estive à frente da secretaria, que tu nos acompanhaste pelo jornal também, Linai, quando fomos fazer a abertura da colheita da oliveira encruzilhada, nós tivemos que pedir permissão aos órgãos competentes para ir roçar a 471, porque eles não tinham gasolina para botar numa máquina costal. Né? Então, é um conjunto de fatores, sinalização há quanto tempo os municípios, né, Pantano também ajudou, vem fazendo a sinalização vertical dentro do que pode. O ano passado, todos lembram que a prefeitura foi quase até o João de Barro tapando o buraco da 471. Isso era uma prática normal, que eles não têm nem o cimento rápido, aquele secagem rápida, para tapar o buraco. Em que isso implica? Implica em tudo. Eles não têm estrutura, eles não nos atendem. Assim, várias audiências foram feitas com, na época, o engenheiro Eduardo, em Santa Cruz do Sul, dizendo que nós tínhamos problema de acesso, nós tínhamos que roçar os trevos, nós tínhamos que roçar as principais estradas, os acessos ao asfalto, invadindo a área de domínio do DAER. Nós tínhamos que ter licença, porque eles não iam fazer, nós tínhamos que fazer. Então, é uma série de problemas que se arrastam há anos. Há anos. Porque, vamos convir, né? Quantos governadores tiveram nos últimos tempos aí que ninguém se importou com o nosso trecho? Santa Cruz do Sul, Rio Pardo, fizeram um movimento que não me lembro bem em que ano e federalizaram. Eu acho que é a pauta, porque tudo vai apontar para esse canal, né? Por isso que eu estou fazendo essas referências, né? Federalizaram. Vocês vejam o capricho que é hoje a 471. Vocês peguem do Chuí para cima, é um capricho. Por quê? Está federalizado. Pegue do Pantano para Santa Cruz, é um capricho. Por quê? Está federalizado. Então é uma soma de fatores, Linai, que culminaram nessa situação que estamos vivendo hoje. Eu tive antes de ontem, em Canguçu, e aqui os guri andam de caminhão todo dia, sabem? É uma situação deplorável, a situação da ponte para lá. É perigosíssimo, não tem como transitar com carro pequeno com serração ali. Não há mais nada de sinalização. E ainda no ano passado foi feito, num trecho que não andava mais, eles fizeram ali acho que uns 5 quilômetros, geral com asfalto preto, acho que de pneu, dessa questão mais ecológica aí, um material mais volátil, então ficou preto. Então ali, José, não tem nada, não tem olho de gato, não tem sinalização de velocidade, não tem pista amarela, não tem nada. Então realmente é uma situação muito difícil com que se encontrou uma das principais estradas de escoamento de safra do Rio Grande do Sul. Nós hoje, em termos de trânsito, principalmente época de safra, não me entendam mal, agora nesse período compreendido, assim, do início da colheita do arroz até o término da organização dos silos, né, que o pessoal, grandes propriedades botam nos silos e depois jogam no porto, né? E é o que está acontecendo nesse momento, está descendo tudo para o porto. Então, nesse período, nós temos um status de trânsito da 392 ou até mesmo da 116 em Camaquã. Ontem mesmo era uma coisa impressionante o nosso trânsito. E que cuidados nós tivemos, né, Linai? Então, é muito oportuno que a comunidade se levante, que se mobilize, né? Eu acho que aí, Linai, eu acho que nós, como cidadão encruzilhadense, eu acho que nós vamos ter que conversar muito para que todos os segmentos representativos da nossa economia tomem assento, né, nessa comissão, que possam participar e trazer os dados que acontecem lá, em loco, no campo, todo dia. Né? Porque assim, nós necessitamos urgentemente, né, Linai, de um socorro que parece que, agora estava ouvindo aí o presidente da comissão, realmente foi efetivado, entrou no orçamento, né? Eu recebi aqui um ofício da Casa Civil, que foi assinado pelo deputado federal Frederico, para o Arthur Lemes, dizendo que estaria entrando na pauta como prioridade regional
regional, né, Linai? É. Prioridade regional do DAE. Eu já vou chegar nesse ponto. E eu queria só, antes de saber, antes de passar para a próxima parte, José, imprudência, más condições da estrada, tu que às vezes eu me preocupo, até porque tu utiliza bastante, né, das tuas indas e vindas a Porto Alegre. Eu tô aqui ouvindo a história aqui, né, porque acabou que, de fato, eu venho para cá seguidamente, agora em definitivo aqui. E eu faço esse trajeto, bem sabe, umas 2 ou 3 vezes na semana. E o que me chama a atenção, além de toda essa parte da não sinalização, quando há uma tapa de buracos, por exemplo, ali nesse trecho que demorou para ficar pronto entre a entrada da 290 e até que ele comentou, esse que levou 10 anos. Bom, aquele trecho ali trecho da entrada da 290 tem uns remendos que eles formam uns calombos no asfalto. E se tu não te cuida e vem de carro pequeno ali, ou caminhonete, que é mais alto, tem pouca estabilidade, tu capota o carro. Se é uma pessoa que não conhece a estrada, é assim, ó, barbada de acontecer um acidente. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que nessas idas e vindas, a maioria em horário comercial, digamos assim, eu nunca fui abordado pela Polícia Rodoviária Estadual. Nenhuma vez. E se a gente contabilizar aí em 1 ano e meio, com certeza ultrapassou 100 vezes de viagem e nunca fui abordado por nenhuma espécie de fiscalização na rodovia. Então, além dessa questão de que a gente tem uma deficiência imensa de manutenção, a nossa fiscalização tá pecando, acredito, demais. Isso é o que acarreta no que a gente no que o Maninho estava falando aqui, da imprudência, né? Isso, com certeza, é uma agravante nessa nossa situação péssima, né? Da 471. Então, todos concordam que, apesar das más condições e também a questão da imprudência. Leonilson, agora pegando bem a tua parte. Sim. Eu tenho um carro de mecânica leve. Sim. Estou vindo pela 471, caio em um buraco. No mínimo, a gente tem noção de que o máximo acho um capotamento? É complicado, né? Depende, porque tem buraco aí que se o carro cair, provavelmente tu vai capotar, vai sair fora da estrada, ou vai colidir com outro veículo que venha de frente e tu não vai ter o que fazer, porque tem vezes que tu vem aí, tem buracos aí que não tem o que fazer, tu é obrigado a cair dentro ali e desmanchar teu carro, arriscando a capotar para te não bater de frente com o carro ou com o caminhão que vem. Então é muito complicado isso aí, sabe? Cair no buraco, digamos assim, o que eu estraguei meu carro? O que acontece? Acho que pneu, roda... Já fiz vários socorros, assim, ó, de socorrer pessoas que não tiveram como desviar, que nem a recém falei aqui, de, no mínimo, estourar 2 pneus, assim, quando é, assim, ó, o mínimo. É isso que eu queria ter. O dado que eu queria de ti era, no mínimo, o quanto que eu vou gastar se eu ficar empenhada na 471 por causa do buraco. Assim, ó, o mínimo. Eu só estragando o meu carro sem ter me acidentado, que é uma... O mínimo, assim, quando com cai... guincho, né? O mínimo, quando cai, assim, ó, geralmente vai 2 rodas e 2 pneus mais guincho. Aí tu tem que botar 2 pneus novos, 2 rodas novas, né? E mais serviço de guincho, coisa e tal. Então, um prejuízo, assim, ó, no mínimo, assim, por baixo, quando é 2 pneus, 2 rodas e guincho, o cara vai gastar, assim, ó, de R$1.000 pra fora. 1.000, 1.500, depende, né? Sim. Mas tem casos que a gente pegou aí, do cara cair e terminar com o carro, arrebentar amortecedor, quebrar caixa, cárter. Assim, ó, então é bem complicado, sabe? O dano, assim, a gente não tem como calcular. Mas porque, no mínimo R$1.000 vai. Não... No mínimo, assim, ó. Tu já arranca com 1.000. Menos que isso não tem, sabe? Pensando numa despesa que seja o mínimo possível. Sem falar em risco à vida. Né? Sem falar em risco à vida. Estão falando em 2 pneus, 2 rodas, vamos dizer, e um socorro, sabe? Isso aí seria o mínimo. Mas geralmente nunca é só isso.
Sempre tem. Tem fora também, né, a questão do horário, né? Às vezes é à noite, tem mais a questão da violência e tem mais também a questão de estar parado numa estrada que não tem acostamento. A gente já teve casos de fazer socorros aí de noite aí, e o pessoal já tem que ficar, pegar um hotel e coisa e tal, posar para outro dia, por causa depende do horário, né? Não tem o que fazer, não tem como tu desempenhar, né? Então já é mais despesa, né? E não tem um acostamento, sabe? Até para ti, assim, ó, tu ir fazer um desempenho ali, tu encostar o caminhão para carregar o carro, cara, é no meio do asfalto, não tem. São as características de agrovia, né? Que nós falamos, né? Era o mais barato e seguiu... Só que já perdura por quantos anos? Ontem o Carreta, o presidente da comissão, me passou o slogan que está sendo usado. O pedágio mais caro é a estrada que mata. Partindo desse slogan, partindo dessa frase, ontem eu disse para ele, né? Pesado e forte, né? Muito forte. Pedágio mais caro é a estrada que mata. Federalizando a nossa estrada, né? Ela provavelmente vai receber a concessão de um pedágio. Vocês concordam com esse pedágio? Eu sei que tem N pontos, né, para se discutir, desde valor ao serviço que vai ser prestado. Eu elogiei muito os serviços da antiga Concepa, quando se pegava, né, a freeway para ir para a praia, já utilizei os serviços, né, eu até me sentia mais segura quando eu estava só eu e os meus filhos, indo para a praia e entrava na concessão da freeway. Vocês concordam? Tu concorda, Maninho, com o pedágio? Para ti também que, além de usuário, também é caminhoneiro? A questão do custo, vale a pena? Manutenção, custo, como é que ficaria bom para ti a questão do pedágio? O pedágio é lógico que vem com a manutenção da estrada, né? Então, vindo a manutenção da estrada, todo mundo fica contente. O que dá medo quando se fala em pedágio é o valor. Posso citar, Maninho, se me permite? Pode. Há pouco tu fizeste ali a pesquisa, né, para nós passarmos... Eu já ia te pedir que tu fizesse agora uma pesquisa, né? Isso, para que nós pudéssemos passar aí a nossa audiência. Um bitrem, para passar em Canguçu, carregado, hoje, R$ 98,90. Vejam que não se tem... Vou trazer numa próxima quantos bitrens passam ali na dia. Tá. Vezes 4, né, Danilo? Porque geralmente eles chegam a fazer 2 viagens por dia. Não, eu estou falando uma simples passagem em direção ao porto, né? Vazio, só para complementar, Maninho, já te passo de novo. Vazio, R$ 67,80. Pode conseguir. Isso. Então é isso que eu quero falar. A manutenção da estrada sempre vem de bem, todo mundo quer. A gente tem medo do exagero do valor. Do preço, porque todo mundo vai receber de braços abertos, né? Agora, se o valor não te tirar uma perna, por exemplo, vai te atrapalhar, não te ajudar. A gente tem que levar em conta que esse pedágio, que caso venha para cá, ele é para uma rodovia de escoamento, é uma rodovia de trabalho, é uma rodovia comercial. A gente leva em consideração ali a freeway, a praia. Mas quantas vezes por ano a gente passa na freeway para ir para a praia, né? A gente passa uma vez, 2 por semana. Aqui a gente está toda semana indo e voltando. Diz que no nosso caso aqui, meu e teu, tirando o Maninho, nós não temos esse escoamento de carga, né? Direto pro porto. Mas, e quem tem, né? Aí acontece esse tipo de coisa aqui. O abuso. E assim, eu acho assim, que meu pensamento que seria importante, talvez um pedágio, seria. Mas tem um detalhe muito importante aí. Eles recém colocaram o preço, que eu acho que é meio abusivo, até principalmente os caminhoneiros, que o Maninho falou ali, que chega a colocar 2 cargas por dia, vão pagar 4 vezes, né, ao todo, e isso no montante no final do dia é um valor bem considerável. R$ 340, só para ilustrar. 340. E aí tem mais um detalhe aí que eu vejo, que às vezes instala o pedágio, que é, entre aspas, para fazer a melhoria, e termina não dando a manutenção, né? Vem Também só para arrecadar dinheiro. Então, assim, se for instalar com um valor que seja considerável, pensando nos motoristas, que não vai lesar eles, e que dê uma manutenção adequada para a estrada, né? Aí eu acho que caberia.
mas não só para arrecadar dinheiro, né? Para realmente fazer a manutenção. Uma pergunta até, a gente tinha chamado também o Gaito como mecânica pesada para ele passar alguma coisa de valores para nós, mas eu acho que o Maninho como caminhoneiro e tu também poderia passar me ajudar a raciocinar nesse sentido. A estrada em perfeitas condições, a manutenção dos próprios caminhões já não baixaria o custo e já não valeria a pena o pagamento do pedágio? É possível fazer essa comparação? Claro que é. Claro que é. É possível sim. Porque eu sei que a mecânica pesada é uma mecânica muito cara. Eu vejo, nós temos, né, uma convivência também entre amigos, e eu vejo vocês comentarem os valores da mecânica pesada e às vezes até me surpreende, né? Um pneu de boa qualidade de um caminhão está em torno de R$3.000. Então, por meio desgaste, que ele não aguente um buraco, ele está valendo R$1.500. Entende? Uma mola mestra de um caminhão é R$400. Então, uma mola que quebre no mês, tu vai botando tudo isso, é lógico que vale a pena, sim, que desde vale a pena. Que cumpra o que e sem se falar do freia por causa do buraco, acelera porque passou o buraco, debria porque enxergou o buraco. Isso tudo é uma coisa que vai se somar. Uma embreagem que ia durar 5 anos, dura 2. Um jogo de freio que ia durar 3 anos, dura 1 ano e meio. Entende? É uma manutenção que na hora talvez tu não veja. Mas se tu tem se tu mora num médio lugar, prazo Bota já... na ponta do lápis. se tu mora num lugar que é bom, que o asfalto é bom, tu acaba notando isso, né? Tu acaba notando que o pneu dura mais, que a média do caminhão é muito maior, né? É lógico que a gente vê isso. Então, vocês têm... Agora, a gente conversando... a gente tem a sensação de que, por mais que a gente tenha a federalização, que é mais que vem a questão do pedágio, com as promessas, é uma luta constante, porque vindo o pedágio para cá, a gente vai acabar... Essa federalização, para quem acha que a gente está conversando aqui, que não tem nada a ver com eles, nós sentimos o exemplo aqui na estrada de Dom Feliciano. Né? É o mesmo descaso, a mesma situação na ES 350, né? Dom Feliciano chega a ter 2 patrolas abandonadas na beira da estrada e não tem estrada. Se um caminhoneiro se empenha, se vira um carro, não tem para quem pedir socorro. Porque a prefeitura daqui, às vezes, a gente relata que alguém precisa e eles não é da concessão deles, não é da, como se chama? Jurisdição. Já foi feito muito socorro no passado, né? E agora Dom Feliciano, aos nossos... É um exemplo, né? Para quem a nossa audiência que nada. se utiliza, que tem que ir a Dom Feliciano, né? Ou Camaquã, né? Porque Camaquã ainda para nós é um polo comercial da linha agrícola, né? Nós temos 2 polos, é Cachoeira do Sul e Camaquã. Só que Camaquã, 105 quilômetros, né? Onde tem 65 de chão. Assim, ó, Dom Feliciano fechou um acordo recentemente. De vez em quando eles vêm até aqui o finado Libório. Eles vêm até aqui com 3 máquinas, dão uma ajeitada. Mas é uma situação similar em termos de conservação, Maninho. Eu acho que está pior do que a 471. Né? Que quem precisa se utilizar dessa via, e vejam bem, nós temos inúmeros produtores, tem muita economia circulando aqui, desde a uva. É tudo aqui nessa estrada de Dom Feliciano, né? Então, nós temos propriedades da fruticultura, temos propriedades da olericultura, tem pessoal agora do vinho, e sem falar no grão, né? Que a nossa produção, todos os encruzilhadenses já sabem, a nossa produção cresce em progressão geométrica. Sim. Né? E tudo vai para 471. Tudo vai para 471. Então, é um momento bem oportuno que se discuta isso, qual é o nosso futuro, né? Uma coisa também que eu como comunicação, às vezes a gente sente a dificuldade da questão da divisão da jurisdição. Um dado importante que até o Carreta trouxe, eu já tinha mais ou menos, mas o Carreta trouxe de uma forma mais resumida. O trecho de Pantano até o distrito Coronel Prestes é de responsabilidade do DAER de Santa Cruz. Dali até a BR-392 pertence a Pelotas. E a PRE vem de Cachoeira. A PRV vem de Novo Cabrais. Novo Cabrais um pouquinho acima de Cachoeira, que a gente, digamos que eles da região de Cachoeira. Então, o problema não é só reportar. O problema é que na hora de pedir alguma coisa, na hora de alguma decisão, na hora de algum recurso, fica... pulverizado.
Parece que um para cada lado. Então, isso causa uma insegurança. Como é que eu estou dirigindo, eu sofri um acidente, como é que eu vou saber onde eu estou? Como é que eu vou saber que quilômetro eu estou de quem é a jurisdição aqui? Isso causa uma confusão entre nós usuários, quem dirá na hora da burocracia, né, de pedir algum recurso, alguma manutenção. Eu já sofri a triste experiência de sofrer um acidente na 471. Graças a Deus estou bem, estou vivo para contar. E quando aí tu precisa de uma informação do que faço, liga para a polícia. Liga para a polícia, o que eu faço? Tá vivo? Precisa de alguma coisa? O que acontece? Houve morte? Não houve morte. A gente só não sabe o que faz. Tem que sinalizar, vai vir o guincho, tem que tirar o carro que está capotado lá não sei aonde. Vai ter que dar um jeito aí, porque não vale a pena para nós sair daqui e aí. Outro não dado sei como também. eu vou me expressar agora, o que ele me disse, não me lembro exatamente. Não quero causar uma encrenca aqui com os policiais. Só que assim, e aí na hora de vir aqui para passar o dia fazendo multa, aí pode. Me dá um gancho, Maninho? Sim. É muito coerente a tua colocação, Maninho. E o que falou o José aqui também, eu vou pegar esse gancho, que é a questão da presença, né? Do policiamento ostensivo. Onde está o patrulhamento? Isso inibe tudo, né, José? Claro. Inibe A imprudência. A imprudência, inibe assim, uma série de questões, tanto de velocidade como do mau uso da rodovia. Porque nós temos que salientar uma coisa, nós vivemos em Encruzilhada do Sul e vivemos a nossa economia cresce a olhos vistos. A olhos vistos. Somos, talvez, o município da região que mais diversifica a sua produção. Tivemos a oportunidade, vocês sabem, de estar à frente de alguns movimentos assim. Hoje, nós saímos de uma condição, e para exemplificar bem para quem nos assiste, nós saímos de uma condição, Linai, de 5.000 hectares de lavoura, só de um grão, só da soja. 5.000 hectares no ano de 2000. Estamos com 43.000 hectares hoje, embora que o IBGE não reconheça, por causa de conflitos de limite de município com Dom Feliciano e Cachoeira do Sul, onde a Ponta dos Vargas também entrou mais recentemente, né, nesse conflito. Embora que o IBGE não nos reconheça, este ano ainda vamos ter um incremento de safra. Onde eu quero chegar? Alguém já se questionou quando vê uma máquina agrícola, quando vê um autopropelido, ou vê uma coletadeira ou um trator na estrada? Será que as pessoas que também se utilizam da rodovia, que passam por uma máquina, sabem da importância do emprego que está gerando ali? De quanto representa na economia local aquela máquina agrícola que vai indo ali? Quantos empregos tem no campo hoje? Será que as pessoas já procuraram conversar com os órgãos competentes do município e perguntar o quanto gera nas oficinas, o quanto gera no comércio local, qual é o percentual, qual é a participação dessa economia efetivamente no contexto geral do município? Pois eu trago para vocês. É alarmante positivamente, viu, José? Coisa boa. Em 2019, o campo já representou 69% do nosso ICM. Em 2019, vejam bem esse dado, 69%. Com certeza, não houve o censo, né? Toda aquela problemática de recursos, coisa e tal. O censo vai ocorrer também só o ano que vem, né? Mas eu espero que todos nós tenhamos saúde para voltar aqui e comemorar esse dado. Encruzilhada do Sul vai passar dos 75%, quase 80% de ICMS vindo do campo. E aí eu pergunto para vocês, será que as pessoas têm ideia de quantas vezes se ligou para a Polícia Rodoviária pedindo um apoio para trocar uma máquina de propriedade e esse apoio não foi dado? Será que as pessoas sabem que aqui a atividade florestal é uma atividade principal até na questão de empregos? Vocês têm ideia quantas famílias provêm seus recursos de subsistência da atividade florestal e da lavoura? Então é um tema que o Jornal do Sudeste hoje, através dessa plataforma, nos dá essa oportunidade para refletirmos. Sim. Com certeza a federalização é uma realidade que nós estamos batalhando por ela. Mas nós temos que envolver nessa discussão
quem de fato precisa e se utiliza Da condição. dessa estrutura de logística, que é o modal rodoviário do entorno da nossa cidade e até mesmo, né, por causa que aqui nós somos rota de porto, né? Então eu só queria trazer, Linai, esse registro que essas máquinas que muitos dizem que incomoda na estrada, essas máquinas provêm sustento para muitas famílias, é muito significativo na economia local. Então eu acho que essas pessoas, a agricultura, os caminhoneiros, essa representação, ela tem que estar junto nessa discussão para que nós possamos estabelecer alguns parâmetros, como futuramente a questão do preço do pedágio. É só uma reflexão. Algum de vocês sabe me dizer, me relembrar o que eu preciso para transportar um maquinário agrícola de forma legal dentro dos padrões? Maninho, acho que o Maninho sabe, né? Para pequenos... para Pequenos trechos? Para pequenos trechos, a máquina tem que estar devidamente sinalizada, né? Com o Código Brasileiro de Trânsito. A máquina não precisa ser emplacada, mas ela tem que ter pisca-alerta, farol e claro que tem que ter batedor, né? Na frente e atrás. Na frente e atrás. E ela pode se deslocar em pequenos trechos. Mas o nosso problema que a gente vê aqui em Encruzilhada é à noite. E eu vou te interferir para até dar uma opinião minha. Eu acho que as pessoas já fazem isso na parte da noite, não só porque é o final do dia, mas porque não tem conhecimento, não tem educação de trânsito para saber como deve ser feito. Para eles têm que transportar no caminhão sempre. Então, eu acho que esse tipo de campanha de educação do trânsito, de informação, ela está sendo pedida, não está sendo válida, ela está sendo pedida nesse momento. Volta a parte da conscientização, né? Ninguém tá, Danilo, falando mal, não sei como eu vou me expressar, do produtor. A gente vive do produtor. Tá aí o dado, né? Isso aí o dado. Eu vivo abraçado com eles, graças a Deus. A gente precisa da conscientização. Porque esse pequeno trator, por exemplo, pequeno ou grande, nem imagino, que tirou a vida do nosso amigo Edson, essa semana passada, o Edson Batista, que um abraço para a família aí, Rita Rosânia, que deve estar nos acompanhando. A Rita está nos acompanhando e está se manifestando, pedindo justiça. A gente ficou muito... A família ainda muito consternada. Ficamos muito mal com isso. Com certeza. Muito mal. E falta a conscientização que a gente está falando. A irresponsabilidade que foi dessa pessoa de fugir, de não dar assistência, né? Esse trator podia estar sinalizado, com o pisca-alerta piscando, e o motoqueiro teria enxergado e desviado. Não teria acontecido nada disso. Sinalização, né? A sinalização é simples, né? É essa conscientização para quem usa a rodovia, para o agricultor, para o ciclista, né? Para o motoqueiro, que foi esse caso, quem está ali, que se usa dessa rodovia. A gente precisa da conscientização. E eu quero mandar um abraço para a família do Edson Batista, nosso falecido amigo, né? Que isso se resolva em pouco tempo. A gente já tem tido contato com a família, fica mais uma vez os nossos profundos sentimentos. Eu sei que está bem complicado ainda para eles, eu tenho conversado com a Rita, mas a gente deseja força então aí para vocês. Outra questão é a importância da formalização. Nós aqui estamos entre eu, esposa de jipeiro, e mais vocês três, e o Zé, eu acho que também compra um jipe logo em seguida, sendo influenciado. Quando nós temos o nosso evento trilha, nós formalizamos o Tica como foi presidente, ou vice, que assinou, acho, para mim. Nós formalizamos a nossa Brigada Militar aqui, a Brigada Militar, inclusive o Comando de Cachoeira, e eles vieram no evento, né, nos instruíram, o meu esposo, o Alexandre, como deveria ser feito, e fizeram todo o nosso acompanhamento de uma forma super tranquila, assim, e deu tudo certo. Então, essa questão também da formalização, de se informar para ver como é que eu posso formalizar isso, até para que, se caso ocorra algum incidente ou acidente, né, tem aquele documento, olha, eu pedi o acompanhamento, eu segui os padrões da lei, né? Para identificação também. A comunicação tá tão fácil. Se tu procurar no Google, quem é o responsável pelo nosso trecho? Polícia de Cachoeira. Vou falar com o comandante, né? Vou ligar para lá. Como é que eu faço para transportar o meu trator de tal e tal? Como é que eu faço para não prejudicar? Tá tão fácil, já que a gente não sabe o certo, como é o certo para se fazer,
vamos se comunicar, vamos perguntar. Mas o que eu acho assim, ó, o que acontece assim, ó, com essa falta de comunicação também vem na questão que o pessoal tá meio assim, vamos dizer assim, tá meio com o pé atrás. Por quê? Porque quando vem a polícia, vem só para multar. E então, querendo ou não, tá? O modo que eu vejo, que tá deixando a população distante das autoridades. Acaba distanciando. Entendeu? Perfeita colocação, Tico. Eu acredito Perfeita que colocação. Então eu acho que um pouco também, o pessoal não liga lá, como é que eu faço para transportar um trator, para atravessar uma lavoura, ou isso, aquilo, por causa que o pessoal tá distante da... pro receio da tá sentimento. com receio. tá com receio porque cada vez que vem aqui é só para multar. Eles não vêm para orientar, vêm para multar. Então o pessoal já Vamos dizer o exemplo nem ali. liga. Nem liga, né? É Perfeita verdade. Tá colocação. aqui a Linai, pra não me deixar mentir. Vai fazer um ano que tô aqui no jornal junto dela. Mas a convivência que a gente tem aqui é de uma vida toda, aqui em Encruzilhada. E eu nunca vi por exemplo, nesse quase um ano que eu tô integrando aqui o Jornal do Sudeste, eu nunca vi a gente ser procurado a fim de publicitar alguma campanha de conscientização. Nada. Uma parte, o nosso CFC, o nosso Centro de Formação de Condutores, sim, costuma mandar Sim, o conteúdos CFC, educativos que englobam sempre a nossa parte urbana. Mas, realmente, essa questão macro, a nível de estrada, realmente nós não tivemos. E a gente, eu acho que convém salientar dentro do que o Pitica disse, sim, esse sentimento da comunidade. Tem, Tá? Não, perfeita o José colocação. bem colocou inicialmente, agora o Pitica falou novamente. E há poucos dias presenciamos, né, Maninho, ali no Trevo, onde nós temos propriedade. Somos vizinhos de frente, né, e o Maninho. É assim, uma situação assim que a gente fica envergonhado e tão pouco assim não nos dá argumento para retratar para os nossos ouvintes assim qual é o nosso entendimento que deve agir o policiamento rodoviário e o que acontece na prática, né? Por que o pessoal pensa isso? Porque quando a gente precisa, normalmente não tem o serviço. Normalmente não tem. Eu sei que ninguém quer falar dessa forma, né? Mas é a verdade. Há quanto tempo não tinha concurso para prover os cargos que tem que estar lotados dentro dos batalhões? E todo mundo sabe. Nós não estamos aqui criticando o policial ou o batalhão. Nós estamos aqui falando da questão da máquina estrutural, pública, né? Do apoio que nós, enquanto cidadão, deveríamos receber, de apoio, de fiscalização e, claro, que essa fiscalização impreterivelmente passa pelo caráter educativo, porque não adianta eu sair para a estrada só para prender produtor, que está com a coletadeira, entendeu? Está com o batedor, está com tudo, e sempre falta um refletivo, uma coisinha. Então, essa questão da educação, há muitos anos, Linai. Tu sabe que eu venho do grupo de apoio da Brigada, né? Onde a gente tem um trabalho forte, junto com mais de 40 pessoas, e a gente convive muito e sabe da deficiência dos quadros. Então, tem momentos que eles são obrigados a priorizar entre o acidente mais grave ou o arranhão, né? Então, eu acho assim, ó, que vai acontecer, e trazendo de novo o assunto para o trajeto A471, vai acontecer a volta do pedágio ali pela Canenberg Bock, ou até mesmo onde era ali o pedágio em Santa Cruz. Isso vai se efetivar. Isso vai se efetivar. E aí eu convido os meus amigos aqui, colegas desta manhã, eu convido nós para pensarmos. Nós temos uma situação de 89 quilômetros até o trevo da 392, certo? Ali de casa, 90 quilômetros, vamos supor. Vamos ter mais uma situação até Rio Pardo, mais 70. Então, nós estamos com 160. Né? De Rio Pardo, na Canenberg, ali, o que dá? 10? Deu um pouquinho mais de 10. Fechando nos 170 quilômetros. Eles vão pedagiar ali, né? Com certeza, entre 100 e 110 quilômetros, nós vamos ter um pedágio, provavelmente, na Fazenda Branca. Com toda certeza. Então, se junto dessa estrutura que sonhamos de atendimento de fraudário, de ambulância, de segurança, nós temos impreterivelmente que lutar por policiamento. A questão da segurança no campo, todo mundo sabe como está, entendeu? Então, nós temos que ter viaturas
pessoal que trabalhe em Encruzilhada do Sul, nos protegendo, nos auxiliando, que tudo muda se tiver o policiamento ostensivo. O pessoal tá no trecho. Tu chega ali, ó, eu vou transportar uma máquina, tô com, né, até mesmo um acidente. Uma assistência, né, maior? Uma assistência, inclusive para uma pane mecânica, né? Então eu acho que temos que evoluir, né? E essa discussão é muito oportuna, embora que eu não sei como vai ser, que tempo. O Carreta falou uma coisa muito, muito legal. Isso não vai acontecer esse ano. Sim. Né? A gente espera que esses recursos efetivamente sejam aplicados aqui, José, com a máxima urgência. Né? Eu já estou muito feliz que vão aplicar, parece que prioritariamente da ponte para cá primeiro. Isso. Agora, já aproveitando, foi o Carreta, nosso comentarista, enviou um material para nós, né, falando sobre a recuperação, que a recuperação da 471 ela faz parte do programa do governo estadual que investirá 1,3 bilhões na malha rodoviária do RS, que estão necessitando dos reparos, né? Destes, 6 milhões destinam-se ao trecho, né? Que já agora com o início para julho. Mas ainda a recuperação começa pelo trecho da Zona Sul, ou seja, justamente pela 471, né? Provavelmente do entroncamento da BR 392 em direção a Pantano, que é esse nosso ponto crítico, né? Eu acho que vai da comunidade e da sua representação, parece que já tem inúmeros deputados aí que querem ajudar. Vai agora de nós, enquanto comunidade, nos levantarmos e, sem prejuízo da aplicação dos recursos, esses 6 milhões que estão orçados, já estão previstos em orçamento para aplicação no nosso trecho, sem prejuízo disso, que nós não interrompamos a luta pela federalização. Sim. Porque a federalização nos permite nós não falarmos mais com o DAER. A partir desse momento que acontecer esse ato da troca de patrimônio do Estado para o governo, a nosso esquema é DENIT, aí é Ministério de Infraestrutura. Aí nós mudamos o nível da conversa. Né? E aí muda acostamento, né? Muda a manutenção, pintura, sinalização e tudo mais. Esse valor inclusive fiscalização. Né? Sim, esse valor vai ser investido, mas a rodovia vai continuar sendo utilizada. Por exemplo, se essa obra começar depois de que, se o projeto dá certo e venha a ser federalizada, e essa obra começar após a federalização, até o nível da obra seria outro. Não, mas daí já está na previsão orçamentária do Estado, e não, ela vai começar já no início de julho, porque vai ser antes, né, da federalização. Esta obra não, essa obra já começa de imediato, e no momento que nós formos federalizados, aí por isso que seria interessante até acontecer, né, a confirmação depois do término desta obra. Então, só uma dúvida, essa obra que vai começar não tem o padrão de acostamento. Não. Ela é só uma reforma. Ela vai fazer o que o Maninho mandou fazer lá no Trevo, né, que é roçar, vai revitalizar os sinais de trânsito, o sinal de trânsito vertical, horizontal. Não é o que a gente precisa, não é o que a gente sonha, que a gente almeja de acostamento, de uma estrutura melhor. É a questão de fazer o que já deveria ter sido feito há muito tempo. É o básico do básico, assim. né? É botar o olhinho de gato ali, pintar. Guris, eu já queria dar essa notícia boa agora, finalizando, né, da questão do valor, da questão do início das obras. A gente vai continuar acompanhando. E eu queria deixar os microfones do Sudeste abertos para vocês. E também para produtores. Eu gostaria que vocês me ajudassem a organizar, fazer o convite para que produtores que escoem sua safra pela 471, porque apesar de as coisas estarem acontecendo, né, as coisas não são de imediato, e pelo que eu sinto, a gente vai ter uma luta constante. Nesse primeiro momento, a nossa, né, revitaliza. No segundo momento, federaliza. No terceiro momento, junto com a federalização, pedágio. E aí a gente tem que começar... Muito bem colocado. Pedágio, serviço do pedágio, valor do pedágio. Valor. Então, assim, a nossa luta e o debate em torno da RSC vai ser constante. A gente vai... Se vir pedágio, se vem a fiscalização junto, se essa fiscalização vai ter esse informativo que a gente pede tanto, né? Que essa fiscalização não venha somente para apavorar. A interação com a comunidade, né, Maninha? Interação com a comunidade. No caso, o que vai oferecer, né? A comunidade. Vai vir pedágio? Vai. Qual seria o custo? Quais seriam os benefícios, né?
Seria mais ou menos por aí, né? Exatamente. Panorama, né? E esse movimento que já está sendo feito desde agora, ele serve também de alerta para qualquer tipo interesse na região nesse sentido, já serve de alertas. Tem gente lá, são pessoas que utilizam a rodovia, são pessoas interessadas, são pessoas da comunidade que não vão deixar acontecer o que nós quisermos. Então, é importante esse movimento, é importante a união da comunidade. Não adianta, a comunidade não pode pensar assim, mas eu não tenho que fazer. Tenho que fazer sim. Essa movimentação já cria um respeito para eles saberem, bom, não é bem assim chegar lá tomando conta que não vai acontecer. A gente precisa, realmente a gente precisa, mas ninguém aqui é bobo e vai estar aceitando tudo que é imposto goela abaixo, né? Sim. Nós temos uma lista aí de várias pessoas que a gente gostaria que se utilizam demais desta via, comerciantes, produtores, transportadores, quem presta mão de obra, né? Isso seria muito importante para todos. Nós poderíamos ficar aqui até meia-tarde falando o nome de todas essas pessoas que a gente gostaria que estivesse aqui. A título de sugestão da minha parte, né, já agradecendo ao Jornal do Sudeste, a vocês, que muito bem estão conduzindo esse clamor da comunidade, e comunidade que eu digo de forma geral, do campo e da cidade. A gente tem muito mais clareza e identificação com o campo, porque nasci e sou disso. Mas quero dizer que temos uma sugestão que fica à discussão dos amigos e que chegue, com certeza, a comissão que já iniciou um trabalho maravilhoso, com muito boas ideias, que a comissão traga para si a representação das forças vivas da logística dos caminhoneiros, certo? E também dos produtores. Que eu acho que esses relatos, essa vivência vão acrescentar em muito as discussões quando for necessárias, as tomadas de decisão e principalmente a representação junto ao Estado e a quem quer que seja, né, de pessoas que vivem essa realidade no dia a dia. Sem desmérito de ninguém, eu acho que está muito bem encaminhado, mas gostaríamos de ver representados ali os caminhoneiros, que é do setor logístico, né, e o campo, os produtores, né, que já tem uma representação encruzilhada, hoje já tem pessoas que têm essa comissão formada, e a gente fica sempre à disposição, com toda humildade, no que puder contribuir para estar trazendo informações ou dados que a gente já vivenciou no passado. Muito obrigada. Maninho, muito obrigada pela tua vinda aqui hoje. Eu queria também parabenizar tu e a tua família. Diversas vezes eu já pude presenciar, até reportar diversas ações de vocês, muitas vezes até por desespero, que nem aconteceu aquela vez a manutenção ali do trevo, da poda ali, né? A poda, esqueci o termo agora, a roçada do trevo, porque tinha acontecido um acidente bem drástico ali, e vocês acabaram por si só, pagaram, né? E foram. A gente vive ali, eu costumo dizer que a gente vive, aquilo ali é o que nos dá o pão. Se tu ir lá se tu der uma passeada lá, tu vai ver que a gente ilumina o trevo, a gente roça, a gente cuida da sinalização, a gente informa o motorista que está perdido, a gente dá almoço para o que está com fome, a gente dá banho para o que tem necessidade, sabe? A gente vive disso, e isso de forma nenhuma vai ser um peso nunca na minha vida. E vocês acabam sempre também se envolvendo em todo e qualquer tipo de acidente que acontece ali, né? Eu imagino quanto deve ser cansativo. Até, maninho, tirando máquina de noite, puxando trator e patrola, né? Nossa. Leonilson, muito obrigada pela tua contribuição aqui conosco hoje. Foi de grande valia a tua presença, né? E também ficou um apelo muito, muito bom teu, até como comunidade, né? E sinta-se à vontade para vir mais vezes aqui conversar conosco. Não, eu que agradeço, tá? Obrigado pelo jornal, pelo convite. E estamos sempre à disposição, que a gente puder ajudar, a gente está aí. E muito obrigada, a gente agradece também a Mecânica Auto Alegre, é um dos patrocinadores, um dos nossos anunciantes. Danilinho, muito obrigada. Eu sei que tu tem ínfimas informações, né, para passar para a comunidade, até em questão histórica da 471. Os microfones continuam abertos, eu quero continuar trazendo esse debate. A gente sabe que encruzilhada, água mole em pedra dura, e eu acho que a gente tem que deixar isso sempre vívido para que as pessoas não esqueçam que nós temos esse problema,
E também não esqueçam que nós temos, a nossa comunidade é organizada e a nossa comunidade não está calada, a nossa comunidade está buscando soluções. Como te disse, muito obrigado, já agradeci a direção do jornal. E eu acho excelente, assim, brilhante essa iniciativa dessa plataforma que atinge agora pessoas de Rio Pardo, nos passando aqui pelo telefone, né, que estão nos assistindo e sabe da importância, né, que melhoremos o nosso trecho, que infelizmente tem causado tantas vítimas, né, fato que nos entristece por demais. Muito obrigado pela oportunidade e, como cidadão encruzilhadense, estou sempre à disposição para somar no que for necessário. Muito obrigado. Obrigada. José, nosso diretor do Sudeste, meu parceiro aqui, a gente vem debatendo bastante, né, José, na nossa editorial de como nós podemos ajudar a comunidade e como usuários, né? E até ontem eu tive à tarde no escritório do deputado Giovanni Cherini, conversei com o pessoal dele lá e fiz uma ligação de vídeo com ele, e ele disse: não, Capa Verde, tu vê o que precisa lá, pega esse parecer que vai vir do secretário de obras, né, do Costela, e vamos, eu tô junto nessa luta aí, então acho que a gente ganhou uma ajuda, mais um aliado aí nessa nossa luta. Quero reiterar aqui que o jornal está sempre de portas abertas para vocês todos. Obrigado pela presença. Graças. E vamos deixar uma dica aqui para o nosso poder público, para os nossos governantes, de que nós estamos de portas abertas para uma campanha de conscientização. Isso está ao nosso alcance de fazer e não é nem um pouco burocrático e a gente está de portas abertas e à disposição. Só depende deles, né? Só depende de vocês tomar essa iniciativa. E o Jornal do Sudeste, a partir desses bate-papos, a partir dessa introdução da comunidade que vai continuar de forma mais vívida, de forma até mais frequente. Nós tínhamos um projeto maior que, infelizmente, nós não tínhamos noção de que a pandemia fosse perdurar por tanto tempo. Nós estamos aqui utilizando todos os protocolos, nós estamos aqui dentro dos protocolos sanitários, mas com certeza que vão afrouxando mais conforme a vacinação vai ocorrendo. Nós vamos ampliar cada vez mais esse debate, porque hoje em dia o Jornal do Sudeste, além de comunicar, ele está promovendo o jornalismo de solução, de trazer as pautas para a comunidade, debater, fazer com que as pessoas pensem e também que as pessoas entendam que elas têm direito de lutar. E quando a gente fala de lutar, não é só através das redes sociais, mas também participando dos movimentos e se inteirando cada vez mais. Então, a gente pede que vocês curtam, compartilhem essa entrevista de hoje para que essas informações cheguem a mais pessoas. E os microfones do Jornal do Sudeste, assim como as outras plataformas, estão abertos para toda a comunidade. Enviem as suas solicitações, as suas reivindicações, utilizem o que vocês têm, que o Jornal do Sudeste, que na segunda-feira completa 68 anos, não é só meu e do José. Nós estamos aqui capitaneando o que, na verdade, é de toda a comunidade encruzilhadense. Eu queria fechar o programa com o slogan, né, que foi do Carreta: o pedágio mais caro é a estrada que mata. Fica a nossa consternação e nosso pedido de força a todos os familiares que tiveram vítimas, entes queridos como vítimas da nossa 471. Um bom dia a todos, muito obrigada pela nossa audiência.